1 Coríntios 2, 14 a 16. Glória a Deus. Todos acharam? Amém? Diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernir. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Amém? Feche seus olhos. Querido e maravilhoso Deus, nós queremos verdadeiramente se enquadrar em todos os momentos da nossa vida nesses versículos. Queremos ter a mente de Cristo Jesus. Queremos poder discernir as coisas espirituais. Queremos discernir tudo que está acontecendo ao nosso redor. Queremos poder entender, ó Deus eterno, a Tua vontade, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos momentos de tribulação, mesmo nos momentos de crise, mesmo nos momentos de lutas. Nós queremos aprender, ó Deus, queremos poder verdadeiramente entender a Tua vontade, porque entendendo e discernindo, ó Deus do céu, as coisas espirituais, podemos sim, assim como o nosso irmão Anacleto orou, podemos descansar no Senhor. E é algo que nós precisamos nesses dias, aprendermos a descansar no Senhor, a entendermos a Tua voz, a ouvirmos e discernirmos a Tua voz. Por isso, mais uma vez, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Nós não vamos ficar só nesse texto, como eu falei, nós vamos também atravessar outros textos, mas desses 3 versículos, eu quero ficar com a última parte do último versículo. É uma afirmação que Paulo faz com toda a convicção. Eu tenho plena certeza que ele estava fazendo uma afirmação porque ele estava querendo englobar toda a igreja de Cristo, porque ele estava escrevendo para uma igreja cheia de problemas, uma igreja cheia de dificuldades, uma igreja onde o filho de um pai estava tendo um caso com a madrasta, onde um falava eu sou de Apolo, o outro falava não, eu sou de Paulo, outro falava eu sou de Cristo Jesus, outro falava eu sou de Pedro. Então tinha divisões dentro da igreja, né? Então como pode Paulo afirmar numa carta para uma igreja com tantas dificuldades e tantos problemas, falar assim, nós temos a mente de Cristo? Nós temos. Então era uma afirmação ao qual Paulo estava fazendo, exatamente porque ele queria englobar todas as pessoas, em todos os níveis espirituais. Porque, entenda algo, quando nós nascemos de novo e somos regenerados, e buscamos a Deus, e somos inteiramente santificados, que é o batismo no Espírito Santo, que segundo a nossa maneira de entendermos, a Igreja do Nazareno fala que a inteira santificação é o batismo com o Espírito Santo. Até aí são fatos instantâneos. Quando você nasce de novo, você não nasce de novo aos pedaços, irmão. Você não nasce de novo só os pés. Ah, meu pé quer ir para a igreja, mas minha mão não quer. Não. Você não nasce particionado. Quando você nasce de novo, você nasce por inteiro. Quando você é inteiramente santificado, cheio do Espírito Santo, você é inteiramente santificado, cheio do Espírito Santo. Tem algumas pessoas que quando são cheias do Espírito Santo, falam em línguas, pulam, faz pirueta, bom, muitas coisas. Não necessariamente que seja só assim, não. Tem pessoas que não fazem tudo isso, mas são cheias do Espírito Santo, né? E Deus vai abençoando e a pessoa vai notando a diferença na vida dela, exatamente porque ela tem outros dons.
Você sabe qual é o seu dom? O irmão, essa semana, a pastora falou: irmão, eu preciso saber qual é o meu dom. Eu falei: irmão, todos nós temos mais de um dom. A questão é como isso vai se desenvolver na nossa vida. Mas ser cheio do Espírito Santo já é ter o senso que você faz parte do corpo de Cristo, e que você é importante para o corpo de Cristo, e que você está no corpo de Cristo para produzir, dar fruto, e esse fruto tem que permanecer para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, todos cheios do Espírito Santo. Amém? Agora chega o ponto mais difícil. Temos a mente de Cristo? Ah, sim, pastor. Com certeza. Esse era o objetivo de Paulo. A afirmação dele foi enfática. Mas eu quero te dizer que ter a mente de Cristo é um desenvolvimento. Aí entra a maturidade cristã. Isso não é automático. Isto não é como um comprimido que você toma e daqui a alguns segundos já faz o efeito. Não. A maturidade cristã só vem ao se passar os anos, ao percebermos como o Espírito Santo de Deus trabalha na nossa vida. E isto é individual de cada um. É individual de cada um, irmãos. Você pode ter conhecido o seu esposo ou a sua esposa na igreja, por exemplo, e terem casado na igreja, os dois se converteram quase na mesma época, mas um pode estar mais maduro e o outro não. Um pode ter crescido mais espiritualmente e o outro, mesmo 20 anos depois, ainda é uma criança espiritual. Acredita num monte de coisa assim que não tem a menor, não tem o menor cabimento. Quando Paulo diz aqui, nós temos a mente de Cristo, isto também tem um teor, uma conotação de segurança, seguridade. E eu quero te dizer nesta noite que um dos fatores, não é o único, mas um dos fatores para termos a mente de Cristo é sabermos discernir quando Deus está falando conosco. E por que essa mensagem tem alguma ligação com a oração do nosso irmão ali? Porque se nós não entendermos como discernir a voz de Deus no nosso coração, não entendermos como Deus trabalha, como Deus fala conosco, especialmente nesses momentos que estamos vivendo hoje, nos nossos dias, a coisa vai ficar desesperadora, irmãos. Vai ficar desesperadora. Porque ninguém tem controle de nada. Ninguém tem controle de coisa alguma. E eu quero ler alguns versículos no livro de Hebreus, no capítulo 3, que diz assim, do versículo 1 em diante, Hebreus 3, 1 em diante, diz assim: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial. Primeiro, ele já diz que são pessoas crentes, participantes da vocação celestial. São pessoas que nasceram de novo. Eu e você. Eu e você. Ele diz: considerai a Jesus Cristo, apóstolo, isso é, enviado, e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. Entenda, o escritor aos Hebreus, ele faz uma comparação do ministério de Jesus ao ministério do Antigo Testamento, a antiga aliança com a nova aliança.
Então, o início do livro de Hebreus, capítulo 1 e capítulo 2, é uma introdução fantástica naquilo que Jesus fez por cada um de nós. E continua fazendo. Na verdade, irmãos, ele já fez, né? Não se trata de uma mensagem triunfalista, não é isso. Se trata de uma mensagem de entendermos o conceito que Deus, Ele age e trabalha de uma maneira diferente ao qual nós imaginamos ou pensamos. Na verdade, para Deus, tudo já está pronto. A palavra de Jesus na cruz do Calvário: está consumado, telestai, acabou. Diz ali que espiritualmente a cédula que era contra nós, que ostentava total e qualquer tipo de maldição, acabou, foi rasgada na cruz do Calvário. O que nós precisamos é ter maturidade cristã para podermos entender quando Deus está falando conosco. Eu vou devagar, Se vocês começarem a entender o que o Espírito Santo estava falando comigo, ou duas a uma, ou você vai realmente falar, não, é verdade, eu preciso então acreditar nisso que ele está falando, ou você vai entrar em parafuso. E eu não quero que você entre em parafuso. E ele diz assim: porque ele, Jesus, é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele a que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Então ele lança um fundamento. Todas as coisas foram criadas, fundadas e são administradas e estão debaixo do poderio de quem? Nós servimos a quem? Opa! Já está melhorando para nós. A coisa já está ficando um pouco mais clara. Como diria a minha avózinha, já está desanuviando. A avózinha já foi para o céu, mas ela falava assim, já está desanuviando. Primeiro, a base da nossa fé é que Deus tem o controle. Nós podemos até ter controle de algumas coisinhas aqui ou ali, às vezes escapa alguma coisa, mas Ele não. Ele é o construtor de tudo. Ele tem a autoridade sobre tudo. E o versículo 5 diz assim: e na verdade Moisés foi fiel, sim, em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar, as coisas do futuro. Mas Cristo Jesus como Filho, sobre a sua própria casa, sobre a sua própria criação, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. Agora preste muita atenção o que ele diz então no versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram e me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração. Sempre erram em seu coração, e não conhecem os meus caminhos. Por isso assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu descanso, no meu repouso. No domingo passado eu falei da vida de um jovem no livro de Atos, que ao ouvir Deus chamá-lo para o seu ministério, ele se entregou completamente, Estevão. E ele foi até o fim. Foi o ministério mais rápido da Bíblia. Ele, como diácono, tinha sido instituído há pouco tempo,
e ele começou cheio do Espírito Santo, e ele começou a pregar, e Deus falou: esse é o caminho, é isso que eu quero de você, continua. E ele começou a convencer as pessoas, mas rapidamente se levantou as dificuldades. Mas o propósito de Deus para a vida de Estevão era chacoalhar a igreja. Era chacoalhar a igreja. O que eu quero também nesta noite, com a ajuda do Espírito Santo, mergulhar, é que muitas vezes, irmãos, nós até ouvimos a voz de Deus, entendemos o que Deus quer, mas acabamos não agindo como Deus quer. E Deus fala só conosco? Não. Deus dá oportunidade para muitas pessoas. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Até mesmo as pessoas que estão no mundo, muitas vezes Deus permite um milagre acontecer. Permite mesmo, alguns milagres acontecem. Acontece. Deus permite livramento, Deus permite um monte de coisa. Mas tudo tem um objetivo. E toda a nossa reação e toda a nossa atitude para com Deus tem um propósito. Nós somos de suma importância para Deus. Cada um de nós, individualmente, somos membros do corpo de Cristo. E como indivíduos, individualmente, membros, cada um de nós, temos que entender, e aí eu acho que é a nossa maior dificuldade, entendermos que muitas vezes a nossa posição lá na nossa casa, naquela dificuldade que estamos passando, naquela luta que estamos passando, o que isso pode impactar, o que isso pode fazer para o reino de Deus, o que isso pode, irmãos, para Deus, cada posição nossa, cada atitude, cada palavra nossa tem um peso para a eternidade, e às vezes a gente não lembra disso. Paulo, ele diz claramente que em uma das suas cartas, ele diz: olha, as leves e momentâneas tribulações que passamos nessa terra, eu fico doido quando ele fala isso, né? O homem sofreu 3 naufrágios, foi apedrejado até a morte, porque naquele caso do apedrejamento ali no livro de Atos, arrastaram ele para fora da cidade como morto. Então ele estava morto. Deus falou: não, ainda não é a sua época, levanta daí, bate a poeira, volta para dentro da cidade que eu quero você pregando lá. Foi apedrejado, né? Foi chicoteado várias vezes, né? Ficou preso várias vezes. E aí ele vai e escreve assim: a nossa leve e momentânea tribulação. E aí ele complementa: não tem como comparar com o peso de glória que nos espera. Não tem como comparar. Então, muitas vezes, aquela nossa atitude, aquela atitude que você tem com o seu vizinho, fala: não, vou orar por você, e orar mesmo, né? Não só falar, né, irmãos? Eu vou orar por você e depois esquece até o nome do camarada, né? Não, sabe, aquela atitude que você tem, às vezes, atendendo uma pessoa lá no posto, sabe, às vezes a gente percebe que a pessoa não está bem, sabe, às vezes uma simples palavra de conforto, uma atitude nossa é ouvir a voz de Deus e dar sequência naquilo que Deus tem para as nossas vidas. O problema, irmãos, é que as oportunidades de ouvirmos a voz de Deus, a maioria delas, é no meio das nossas próprias tribulações. Porque no meio das nossas próprias tribulações, no meio como hoje, que estamos vivendo aí, vamos colocar todo mundo dentro do mesmo caldeirão, tanta crise, tanta dificuldade, né? Tanta gente sendo mandada embora e todas essas coisas, é nesse momento que muitas vezes chega alguém para nós, e às vezes Deus fala no coração e fala assim: ó, a gente
ajuda aquele camarada ali. E aí a gente olha para a nossa situação e fala assim: não tenho como ajudar. Deus fala: cara, se você ajudar ele, eu ajudo você. Você não está entendendo como funciona a coisa. E aí a gente endurece o nosso coração. Estou dando um exemplo, mas tem vários, viu? Tem vários exemplos, que são coisas tão pequenas. E também tem um exemplo do lado negativo, que as pessoas estão, e infelizmente essa é a realidade da nossa época. As pessoas, no geral, não estou falando só dos cristãos, todas as pessoas, no geral, muitas vezes, na sua grande maioria das vezes, não estão imaginando as coisas do porvir, as coisas da eternidade. Então, por coisas mesquinhas, se vendem, por coisas pequenas, mentem, destroem, pisam os outros, impedem outras pessoas de alcançarem algo melhor. E não pense você que é só porque muitos são do mundo que não terão um julgamento diferenciado. Não. Deus julga cada um individualmente. Só que as pessoas não têm essa visão. No livro de Atos, depois do caso lá do nosso evangelista, nós temos alguns outros casos de pessoas que ouviram a voz de Deus e seguiram aquilo que Deus estava orientando a se fazer. O primeiro deles foi depois da morte de Estevão. O evangelho começou a se espalhar por vários caminhos. E uma pessoa que deu ouvido à voz de Deus foi Filipe. Filipe, um evangelista. Um daqueles que tinha sido escolhido. Vou usar aí o termo dos jovens. Estava de boa. Aí o Espírito Santo chega para ele e fala assim: camarada, desce na rua que vai para Gaza. Tem ninguém lá, mas vai para lá. Ele poderia ter questionado e falar assim: mas, bom, você está falando que não tem ninguém, o que eu vou fazer lá? Mas ele não questionou. Ele foi. Chegou lá, não tinha ninguém na rua. Tá. Aí ele veio lá embaixo, vendo uma carruagem e tal, aquela poeirinha descendo a estrada. Aí o Espírito Santo fala assim: ó, tá vendo? Vai lá, encosta lá que eu tenho um trabalho para você. Por 2 vezes, ele não somente ouviu a voz de Deus, mas ele não endureceu o seu coração. Qual foi a recompensa? A Bíblia é a fonte de inspiração para Jornada nas Estrelas. Foi o primeiro ser a ser transportado de um lugar para o outro automaticamente, irmãos. Teletransporte. Saiu ali da faixa de Gaza e se achou em Azoto, ó. Foi teletransportado. Depois nós temos a história de Pedro e Cornélio. Veja, o livro de Atos está cheio de exemplos na vida diária, cotidiana cristã, onde pessoas como eu e você, pessoas simples, pessoas que tinham seus trabalhos, que tinham seus afazeres, ok? Cornélio era um centurião, vai lá, fazendo o seu trabalho. Ele tem uma visão, e na visão, acho que o anjo falou: olha que fator importante. A palavra de Deus diz que os anjos desejavam pregar o evangelho, mas eles puderam pregar o evangelho? Não. Ele teve a visão do anjo, o anjo poderia ter falado para ele: Cornélio, aceita Jesus, é o Messias, está salvo. Não, mas o anjo não podia pregar o evangelho para ele.
Aí o anjo falou: ó, você vai mandar pessoas lá na rua direita, na casa de Simão, o curtidor, que tem um homem que está lá, o nome dele é Simão Pedro. Manda ele vir aqui, pede para ele vir aqui, e ele vai te falar o que você tem que fazer. E ele não endureceu o coração. E não parece que era loucura, irmãos? Parece. Loucura mais ainda foi para Pedro, que nunca tinham evangelizado um gentil como nós. Existia toda uma barreira cultural, existia um monte de dificuldades. Deus teve que trabalhar a mente de Pedro de uma maneira assim tremenda. E muitas vezes Deus vai fazer isso com a nossa mente. Vai fazer isso conosco. Ele vai insistir, 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 até a gente entender que é Ele que está fazendo o negócio. Aí Pedro está lá, quase na hora do almoço. Aí ele tem um êxtase, e ele vê um lençol descendo preso pelas 4 pontas, cheio de animais. Aí o povo fala: não, tinha jacaré, não tinha nada disso. Tinha animais que não eram kosher, que não eram puros para a alimentação judaica, mas não era nada daquilo que o povo imaginava. Mas aí Deus chega para ele e fala assim, Deus chega para ele, isso é até certo ponto engraçado, chega para ele e fala assim: Pedro, mata e come. Ele olha para Deus e fala assim: não, mata não, nunca entrou coisa impura na minha boca, faço isso não. Quantas vezes nós não fazemos isso com Deus? Deus chega e fala assim: é assim que você tem que fazer isso. Fala: não, desse jeito não vai funcionar, Deus. Não, desse jeito aí, vou não. Desse jeito não vai funcionar. Eu estou falando que não vai, então não vou fazer. Mas Deus é insistente. Deus desce de novo o lençol e de novo fala com ele: Pedro, mata e come. E pela segunda vez ele fala: não, faço isso nada. Note, a visão não estava funcionando. Ele estava em êxtase. E a visão não estava produzindo mudança no coração de Pedro. Então, irmãos, perceba, não é preciso você ter uma visão dos céus para você entender que Deus está trabalhando na sua vida. Se Ele quiser, pode abrir os céus e descer tudo aquilo que está te esperando, ou te mostrar que você está debaixo da proteção dEle, ou mostrar para você que Ele está do seu lado, mesmo nos momentos de dificuldade. Ele pode fazer isso. Tirar a venda dos seus olhos e mostrar o anjo que está ao seu lado, mostrar a proteção, o livramento que Ele te deu a semana passada, semana retrasada, te mostrar o que Ele está fazendo na sua vida, o que Ele está te fazendo você crescer, prosperar, não somente financeiramente, mas em todas as áreas da sua vida. Ele pode fazer muito bem isso. E mesmo assim, se olhar para Ele e falar assim: ah, mas está tão difícil, eu estou achando que tem alguma coisa errada. Não é assim não. Acredito não. Acredito não. Não é assim. Não é o que está aparecendo. Você está me mostrando isso aí, Deus, mas as coisas que estão acontecendo não dá para falar que é isso. Sabe quando Pedro foi convencido? Quando o Espírito Santo falou com ele. Não foi a visão, mas quando o Espírito Santo falou para ele: Pedro, tem 2 pessoas aí na sua porta. Sem questionar, camarada, vai com eles. Aí o Espírito Santo já foi enfático, já foi direto, falou: ó, nem questiona, vai. A partir do momento que o Espírito Santo fala ao nosso coração e nos dá essa certeza de fé, aí ele nem quis questionar. Ele desceu, chegou na porta, né? Provavelmente alguém já estava atendendo eles lá, e falou: não, tudo bem, eu já sei, estou indo. Foi. E o Evangelho chegou até nós.
Um cara teimoso, que disse não para Deus 2 vezes. Se não tem o coração quebrantado, provavelmente Deus usaria um outro apóstolo, mas Deus investiu em Pedro. Irmãos, se Deus investiu em Pedro, Deus investe em nós também. Tudo bem, Pedrão, quando chegar uma pessoa, você vai querer bater, mas tudo bem. É o exemplo que nós temos. E também porque não é necessário tantos alardes para entendermos como Deus está trabalhando na nossa vida. Mas ter a mente de Cristo. Percebam, o versículo que nós lemos logo no início. Ter a mente de Cristo não é tão simples assim. Pedro era apóstolo? Era cheio do Espírito Santo? Era. Estava lá, foi batizado no Espírito Santo, língua de fogo e tudo. Mas quando Deus falou com ele, ele falou não para Deus. Ele ainda estava crescendo espiritualmente. Note que as cartas dele, as cartas do apóstolo Pedro, que já foram escritas já no final da sua vida, são muito profundas. Você lê as cartas de Pedro, você fala assim, é o mesmo cara que fez toda aquela bagunça toda lá nos evangelhos e que fez tudo aquilo lá no livro de Atos daquele jeito? É a mesma pessoa? Tinha todo esse conhecimento? Não, irmãos, a coisa é gradativa. Ser cheio do Espírito Santo é ser inteiramente santificado, como ele já tinha sido. Mas a maturidade cristã é algo que vem no nosso dia a dia, na nossa prática diária. E para nós caminharmos para encerrarmos, algo que nós temos que entender, e aí para nós compreendermos que Deus ele quer realmente que possamos entrar nesse descanso. Ele diz que nós estamos em Cristo Jesus. Nós estamos nele. Perceba, irmãos, para mim também está sendo difícil esses dias. Muitas vezes eu não tenho paciência, quero voltar a andar rapidinho. Fui tentar andar com a Rosa ontem, a irmã Regina foi até testemunha, mas tive um treco. Subi a Avenida Itália ali, cheguei ali em cima, branco igual papel. Mas a gente quer a coisa do nosso jeito, assim. A gente quer tudo da maneira que a gente imagina que é o melhor. Na grande maioria das vezes não vai ser da nossa maneira. Mas Deus está no controle. E a nossa maior dificuldade é descansar em Deus. Quero fazer uma distinção importante. Descansar em Deus não significa que você não vai trabalhar, que você não vai fazer nada. Não. Descansar em Deus significa que você vai confiar que Ele está trabalhando em nosso favor. Amém. Nós não podemos deixar de orar. E muitas vezes orar até batalhando mesmo. Porque, como sabemos, estamos numa batalha contra o inimigo nas nossas almas. Descansar em Deus não significa que nós vamos cruzar os braços e não vamos fazer mais nada. Não. Aquilo que chega na nossa mão, a gente tem que fazer da melhor maneira possível. O que Tiago diz: a fé sem as obras é morta. Então o que chega para nós realizarmos, nós vamos realizar. Mas o descansar em Deus é a confiança. Que mesmo quando está todo mundo falando, não tem mais jeito, a coisa não vai dar, não sei o que, você fala, não, cara, você não conhece meu Deus. Você não sabe quem Ele é. Ele é o que criou a casa.
Ele é o que edificou todas as coisas. E a casa somos nós. Somos nós. É Ele que cuida de cada partezinha do corpo. Tudo bem que eu estou meio brigando com Ele, falando, ó, tem que dar um jeito aí nas pernas e tal. Mas é Ele que cuida. Nós fazemos a nossa parte. Mas é Ele que tem toda a autoridade. E eu sei por experiência junto com vocês. Não existe super crente, nem muito menos super pastor, nem super bispos, nem, né? Ou super apóstolos, né? E aí por diante. Isso não existe. Porque estamos crescendo juntos em maturidade. Estamos crescendo. E a nossa maior dificuldade não é hoje, aqui, agora, no culto. Nossa maior dificuldade começa amanhã, quando nós estamos em casa. E aí as contas chegam. Ou lá no nosso trabalho, aquele cara volta lá a pegar no pé, sabe? Fazer aquele furdunço. Ou aquela demora, né, daquilo que a gente estava aguardando que acontecesse, não acontece, e entra dia e sai dia e parece que não vai acontecer. E aí muitas vezes a gente está à beira de se desesperar. E infelizmente, quando a gente chega à beira de desesperar, é porque nós estamos endurecendo o nosso coração. A gente fala uma coisa, mas a gente está vivendo outra. A gente fala que confia, mas a gente não está confiando. A gente fala que acredita, mas no momento drástico parece que a coisa escapa pelo meio dos nossos dedos. Então essa maturidade é o que devemos buscar. E cada mínima atitude nossa é o que nos faz crescer em Deus. E como diz aqui a palavra, Cristo Jesus, Ele é o dono da casa, ao qual somos nós. E Ele diz, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança, até amanhã? Até o fim do culto? Não. É até o fim, irmãos. É até o fim. É ser fiel, é continuar. Ele diz no versículo 1 que nós não podemos esquecer de forma nenhuma. Ele diz, irmãos santos, vocês são participantes da vocação celestial. Considere isso. Considere. Porque nós temos que entender que agora nós fazemos parte da herança de Deus. Por mais que esteja difícil, essa confiança é o que nós devemos nos atrelar, nos agarrarmos a ela. Até porque a gente pensa em fazer um monte de coisa, né? E tira foto aqui, faz isso, manda e tal. Aí a gente chega numa situação e fala assim, se for, vai ser. Se não for, porque Deus também não quer, irmãos. A gente faz isso e faz aquilo e muitas vezes a gente tenta e tentamos de várias maneiras. Mas sabe qual é o problema? É que muitas vezes a gente tenta primeiro para orar depois, para colocar diante de Deus depois. A gente tenta primeiro e aí a gente muitas vezes se frustra porque não dá certo, para depois a gente tentar descansar naquilo que Deus é na nossa vida. Então, ter a mente de Cristo, entender e discernir as coisas espirituais, não endurecer o coração. Oramos sim, oramos para Deus abençoar,
porque é necessário orar. Mas temos que entender que estamos num processo de crescimento no qual Deus está trabalhando no nosso coração. Amém? Deus está trabalhando, Ele não para de trabalhar. Não para. Amém? Feche seus olhos. Quero orar contigo nesse instante. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Tu que és o soberano, todo-poderoso, Pai santo no céu, Deus querido, Deus amado, nós cremos em Tua palavra. Sabemos, ó Deus eterno, que fomos mais uma vez tocados pela Tua palavra, Senhor. É o Teu Santo Espírito que confirma a Tua palavra no nosso coração, no nosso homem interior. E assim sendo, ó Deus de Israel, o que nós pedimos a Ti é que o Senhor venha em alguns momentos da nossa vida, se for necessário, agir como o Senhor agiu com Pedro. Às vezes estamos com o nosso coração tão endurecido que nem as visões não bastam. É necessário que o Teu Santo Espírito venha falar mais forte, mais profundo no nosso coração e na nossa alma, na nossa mente, para que possamos compreender e entender, ó Deus eterno, que temos que descansar no Senhor, que não podemos endurecer o nosso coração, mas confiarmos que o Senhor cuida de cada um de nós, porque somos participantes da Tua natureza, somos, ó Deus eterno, participantes do Teu reino, somos, ó Deus, escolhidos pelo Senhor, nos achegamos a Ti, e a Tua palavra nos garante que todos aqueles que vêm ao Senhor, de maneira nenhuma o Senhor os lança fora. E nós estamos contigo e fazemos parte, ó Deus eterno, da família de Deus. Antes estávamos longe, estávamos fora. Antes nós não tínhamos Deus. Antes nós não conhecíamos as alianças. Não fazíamos parte, ó Deus eterno, dos salvos. Mas agora não, Senhor. Agora temos a oportunidade. Agora temos, ó Senhor Deus de Israel, a alegria de sermos participantes do Teu reino. Fomos tirados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do Teu amor, com todo o poder e com toda a autoridade do nome e do sangue de Cristo Jesus. Nada é maior do que o nome de Jesus. Nada tem mais poder do que o sangue de Jesus nas nossas vidas. Por isso, Senhor, dai-nos confiança, dai-nos certeza, dai-nos firmeza de fé. Sim, ó Deus eterno, aumenta a nossa fé, aumenta, ó Deus, a nossa confiança, dia após dia. Fala aos nossos corações, que possamos crescer espiritualmente, a termos a mente de Cristo, a chegarmos à estatura de varão perfeito, ao ponto de podermos até falar como Paulo falou. Ó Deus eterno, que essas tribulações que estamos passando agora, neste ano, no ano passado, nesses dias, não são para comparar com a glória que há de se manifestar na nossa vida, agora no presente e também no porvir. Porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor. Não há outro Deus além de Ti. Tu és o único Deus santo, majestoso, magnífico e poderoso. E tudo está no Senhor. E algo que também nós não podemos esquecer: tudo é Cristo Jesus. E a partir do momento que tivermos, que obtermos uma plena mente de Cristo Jesus, nós vamos enxergar de uma maneira diferente tudo isso que está acontecendo ao nosso redor. Entendermos, como diz em Romanos no capítulo 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, segundo a sua vocação. Deus, nós cremos no poder da Tua palavra nas nossas vidas. E por isso nós Te louvamos e Te glorificamos.
possamos sair daqui cheios de fé e confiança em tudo que o Senhor está realizando nas nossas vidas e no nosso meio, em nome de Jesus, amém. Fique de pé. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pega as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso Rei e eterno Deus, que o amor de Deus, o nosso Pai maravilhoso, grande Yahweh, e também o Santo Espírito de Deus, a comunhão gloriosa e poderosa com o Santo Espírito de Deus que em nós habita, e Ele que fala conosco e que nos ensina toda a verdade, esteja em nossos corações hoje e em cada instante das nossas vidas, até o dia da eternidade. E toda a igreja diz amém. Amém. Deus abençoe ricamente a todos os amados irmãos. Uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana de bênçãos, uma semana de transformações, em nome de Jesus. Amém?